Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, que a paz seja convosco, amém? Boa noite. Quero convidar os irmãos que são mais próximos, que geralmente já estão mais tempo na igreja, cheguem mais para os bancos da frente, por favor, para que a gente possa estar próximo, dar lugar aos visitantes, amém? Tem alguns lugares vazios aqui na frente, pode vir, fiquem tranquilos. Nós estamos em casa, estamos na casa do Pai, amém? Amém, glória a Deus. Quero convidar os irmãos da igreja a ler a palavra de Deus comigo em Salmos 46. Quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Salmos 46. Quem tem um aplicativo da Bíblia, liga o aplicativo. Quem não tem, acompanha aqui também. Você que está em casa, aproveite esse momento, adore ao Senhor, busque a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente ao teu coração, amém? Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam os montes, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Nesse dia em que comemoramos e lembramos a Reforma Protestante, este louvor, essa palavra e esse primeiro versículo lembra um louvor, Castelo Forte ao nosso Deus, de Martinho Lutero, composto por ele. Que nós possamos nessa noite engrandecer e agradecer a este Deus com toda alegria, com toda força e com todo entendimento. Que possamos glorificar a Deus por essa reforma, pelos mártires da fé, por aqueles que têm vivido tempo a tempo pregando o Evangelho do Senhor, puro e simples, como Ele verdadeiramente é. Que nós possamos ser edificados nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, em seguida estaremos louvando. Senhor amado, nós estamos em Tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que vivemos, pela salvação, Senhor, que é pela fé, pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelos homens usados pelo Senhor, assim como Martinho Lutero, usado tremendamente com autoridade, graça e poder, para abrir os olhos da Tua igreja e trazer ela para o centro da Tua palavra, para o centro do Evangelho, para o Evangelho puro e simples do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e nessa noite queremos com júbilo, com adoração, com alegria em nossos corações, contemplar aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Aleluia! Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está
pode declarar conosco mais uma vez? Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia! Boa noite, povo de Deus, paz. Boa noite você que está em casa. Hoje nós estamos em festa, 504 anos da Reforma Protestante, amém? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Martinho Lutero, amém? Vamos festejar. Nós queremos do louvor contar com vocês nessa noite, amém? Assim, ó. Jesus, declare conosco. Jesus, 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 declarei. Jesus, 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 Jesus. Você tem liberdade na casa do Pai, amém? Vamos declarar todos juntos. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina, toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Você pode declarar essa verdade: Senhor, toma o teu lugar nessa casa, na minha família, na minha cidade, na minha nação, aleluia. Entronizado nos louvores do teu povo, declare: reina, 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 toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina, toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia! Toma, Senhor, o teu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais, para que entre o Rei da Glória, declare. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse
Exército, Jesus. E a igreja, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Reina, Senhor, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Você recebe nessa noite em nome de Jesus. Toma, Senhor, o teu lugar nessa cidade, na minha casa, no meu trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Aleluia. Se hoje é dia de festa, nós estamos festejando, amém? Aleluia. Aleluia. Nós temos hoje, irmãos, livre acesso ao Pai. Livre acesso nós temos de intimidade. Nós temos livre acesso de busca. E o Senhor cada dia mais coloca no meu coração, como eu falei pela manhã, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento desse Deus tão soberano, Ele só requer, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele só requer intimidade e quer um coração quebrantado. Quando você discorre pelo que Ele fez, para que a palavra de Deus estivesse em nossas mãos, homens que lutaram, que defenderam o Evangelho, que deram sua vida, e mais, Ele entregou o seu próprio Filho por mim e por você. Então nessa noite, se alegre, alegre o seu espírito, alegre a sua alma, amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Senhor, em nome de Jesus, aumenta o fogo em nós, aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Declare: e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei, irmãos, eu não sei, mas viver longe desse Jesus maravilhoso. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos todos fazer um coral agora nesse momento, amém? Vamos adorar, irmãos. Se desprenda, se desprenda.
Dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite, amém? Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. No céu nós vamos viver em uma intensa adoração, aleluia. Santo é santo. Santo, santo, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. A igreja vai declarar agora, aleluia, declare, coloque a mão no seu coração. Nós não sabemos viver sem a Tua presença, Senhor. Tu és soberano, maravilhoso, Deus, amoroso. Tu és tudo para nós, Senhor. Te adoramos em espírito e em verdade. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu te convido a fechar os teus olhos, permanecer nesse mesmo espírito de adoração. Eu te convido a correr para os braços do Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Queremos correr para os teus braços, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Te adoramos, Senhor. Corra para os braços desse Deus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te
quer se entregar a Ele. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina Jesus, reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, Senhor, nestas vidas, reina nesses casamentos, reina nessas famílias, nesses lares representados, Senhor. Ergue as tuas mãos e peça para o Senhor reinar na tua vida, reinar na vida dos teus filhos. Senhor, reina novamente. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos louvar agora um hino maravilhoso que foi inspirado em Salmos 46 e Martinho Lutero. Ele fez essa música. Ele é um dos marcos da nossa igreja, da igreja protestante. E esse dia é um dia especial. Estamos festejando, estamos glorificando a Deus a oportunidade de sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos louvar, irmãos? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias campernas, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e Deus do próprio Deus, triunfa na batalha.
se temos que perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Aleluia, glória a Deus, Castelo é o forte ao nosso Senhor, amém. Senhor, te louvamos por estarmos na tua casa e na tua presença. Queremos, ó Deus, render os nossos corações a ti e te pedir, Senhor, vem com tua palavra, vem com teu Espírito Santo, agir e falar aos nossos corações. Além daquilo, Senhor, que o pregador vai dizer, fala, Jesus, ao coração de cada um de nós, tocando-nos com a tua paz, com a tua graça, com as tuas verdades eternas, para que sejamos rica e poderosamente renovados nesta noite. Senhor, talvez alguns tragam nesta noite aflições e angústias no seu coração, por suas lutas, por suas tribulações, por momentos difíceis da sua vida, mas que o mesmo Deus que se revelou a Martinho Lutero, que se revelou a todos os seus servos em todos os tempos, se revele a cada um de nós como Deus de vitória, como Deus de bênção, como Deus de cura, como Deus de milagre, como Deus que abre portas, como Deus que sustenta cada um de nós na nossa caminhada. Em nome de Jesus, Senhor, venha estar conosco nesta noite e enche os nossos corações com a tua doce e gloriosa presença, Espírito Santo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Romanos, Epístola aos Romanos, Novo Testamento, os primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois vem Atos Apóstolos e depois Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quando você achar, você fala um amém aí, amém? Já acharam? Poxa, vocês estão uma bênção. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Então as boas obras revelam, o Evangelho, as boas novas é o Evangelho, revelam do início ao fim que o justo viverá pela fé. Amém? Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre o que significa a reforma, que é comemorada neste dia. Na verdade, no dia 31 de outubro, há uma série de coisas que são comemoradas. Um deles é o dia, não sei se das bruxas ou Halloween, alguma coisa assim, né? Mas também é o dia da reforma. E o dia da reforma ele não foi escolhido assim, olha, vamos escolher tal dia do ano para ser o dia da reforma. A razão de ser no dia 31 de dezembro é que no dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, e os cristãos da Alemanha, da região da Alemanha onde o Martinho Lutero estava morando, eles iam maciçamente para o culto. E então, na véspera, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero coloca as 95 teses, a defesa do Evangelho da salvação pela graça e não por obras. E no meio desta defesa dele,
está as 5 solas que a gente vai lembrar rapidamente nesta noite. É importante a gente lembrar que naquela época não havia jornal e não havia WhatsApp, vocês sabiam, né? Então a comunicação, o jornal da época era um mural colocado na porta da igreja, aonde as pessoas iam diariamente para receber informações sobre o que estava acontecendo. Então era o jornal, era a forma de comunicação da época. E ali então Martinho Lutero sabiamente usa este lugar para defender o Evangelho da graça. Amém? Então eu quero só para lembrar, irmãos, que esta data então não foi marcada casualmente ou escolhida para estar junto com outra comemoração, mas talvez de todas as outras comemorações é a data mais antiga e que remonta a 504 anos quando aconteceu esse feito. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Eu acho que é um dever cristão a gente relembrar parte da história do cristianismo. E a gente deve talvez começar a pensar, quando Jesus lá estabelece a sua igreja, quando Jesus fala lá no início de Atos, eis que vos dou, receberão poder em meu nome, pregarão o evangelho, expulsarão os demônios, darão testemunho de Jesus, do evangelho. Ali começa a igreja do Senhor, e a gente percebe que esta igreja, lá no início, ela começa a sofrer as suas perseguições. Talvez nos primeiros capítulos de Atos, esta igreja ela está em Jerusalém, e ela está avançando e crescendo em Jerusalém, e talvez a totalidade, ou quase a totalidade do povo de Jerusalém, e dos que iam a Jerusalém, ouviram a mensagem das boas novas, com grande autoridade, grande poder, e houve salvação. Se supõe, se estima os estudiosos que talvez quase a totalidade do povo judeu que morava em Jerusalém havia ouvido o evangelho e haviam recebido as boas novas de salvação. Mas coube a Deus, depois dos primeiros capítulos de Atos, da narrativa de Atos, permitir a perseguição contra a igreja. E esta perseguição, ela tem algumas tônicas, mas uma das tônicas da perseguição é que os imperadores do Império Romano, todos os governos do Império Romano, descobrem que quando eles perseguiam os cristãos, assolavam os cristãos, isso trazia influência para eles diante do povo judeu e diante de outras nações que resistiam ao evangelho. Então era uma coisa que ajudava eles a serem bem quistos e a serem bem recebidos por todos os outros povos que não aceitavam o evangelho de Jesus. Mas toda essa perseguição, ela não impediu o crescimento da igreja, pelo contrário, ela fomentou e ela inflamou o crescimento da igreja. Se nós voltássemos para os dias de hoje, talvez um dos países onde o evangelho mais cresce é na China, onde é proibido pregar o evangelho e onde as cruzes estão sendo tiradas das igrejas, onde as igrejas estão sendo destruídas, porque a perseguição ela fomenta a fé dos cristãos. Muitas vezes quando alguém aceita Jesus na China e ele é preso, ele sabe que o seu tempo de prisão vai ser um tempo de ser treinado e de estudar a Bíblia para estar preparado para pregar as boas novas da salvação. Então esta tônica é uma tônica que está presente. A partir desta perseguição, eles vão a Samaria, eles vão a Antioquia da Síria, e o evangelho vai se esparramando. E com a conversão de Saulo de Tarso, este evangelho avança mais ainda para a Ásia Menor, e ali eles começam a pregar em muitas cidades, e cidades como Atenas, que era uma cidade idólatra, o evangelho chega com poder, com autoridade, e o evangelho vai crescendo, e Paulo claramente se torna talvez o grande missionário dos povos gentios, dos povos não judeus, avançando gloriosamente com a pregação do evangelho, formando igrejas em muitas cidades e formando uma liderança local, e indo avante pregar o evangelho de Jesus. Quando ele já está no fim do seu ministério, ele roga no seu julgamento em Jerusalém para ser levado para Roma. Como cidadão romano, ele queria ser julgado em Roma. E em Roma, é permitido a ele estar preso
e receber pessoas na prisão. Então ali também ele trabalhou com alguma limitação, mas pregou o evangelho em Roma. E acreditamos que a partir desta ação de Paulo, o evangelho em Roma cresceu bastante, cresceu assustadoramente. E as perseguições continuaram nos próximos séculos sobre a igreja de Jesus. Antes desta manifestação e desta ação de Deus, através de Martim Lutero, os crentes estavam servindo a Deus em Roma, em grutas, em lugares escondidos, e muitos estavam morrendo. Mas eles não se calavam de pregar o evangelho. E quando então Martim Lutero vai para ser um advogado, ele está estudando, ele tem uma experiência que um colega seu morre ao seu lado, atingido pelo raio, e isso faz com que ele mude a sua decisão e ele resolve abandonar a advocacia e estudar teologia. E ele passa a se formar, a estudar para ser um monge católico. E ele está todo o tempo estudando as Escrituras, e todo o tempo ele está se sentindo o mais miserável dos pecadores, se autoflagelando. Ele ia diariamente ao confessionário para confessar pecados, e aqueles sacerdotes que ouviam ele diziam: você não tem pecados. Quando você de fato tiver um pecado, você vem aqui, e nós te daremos indulgências. Porque havia uma incerteza do seu coração sobre a salvação da sua alma. Mas um dia, nas suas aulas teológicas e no seu estudo da Bíblia, ele abre a Bíblia em Romanos, e nesse versículo 17 ele ouve que o justo viverá pela fé. Que as boas novas, e ele começa a ter entendimento, uma compreensão nova, e ele passa a perceber que havia na Bíblia uma resposta para as questões e para as perguntas de sua alma. E ele vai estudar profundamente a Bíblia, por noites a fios, por dias, por meses a fio. E ele vai encontrando e formando a doutrina da graça, a doutrina da salvação. E ele então é profundamente tocado, ele encontra paz no seu coração que ele não tinha, ele encontra a certeza da salvação, e ele encontra a alegria do Evangelho. E ele resolve expor isso, porque ele via que a igreja estava sendo enganada. Porque já nesse tempo de Martim Lutero, depois de grande perseguição, os imperadores romanos resolveram ter uma religião oficial do seu império. E eles resolveram que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. E isso trouxe alívio àqueles irmãos que estavam ameaçados de morte todo o tempo e pregando em grutas e lugares escondidos. Porque agora o próprio império está construindo templos e oferecendo para os cristãos cultuarem a Deus. Isso era a parte boa desta adesão do Império Romano ao cristianismo. Mas havia uma parte ruim. E a parte ruim é que eles começaram a trazer todo tipo de engano e mentira para dentro da igreja. Heresias, a palavra heresia quer dizer falsas doutrinas, ou doutrinas que não estão na Bíblia Sagrada, criada por homens. Eles começaram a trazer cultos a Maria, confissão de pecados no confessionário, indulgência, oferecendo alguma atitude aos cristãos para que seus pecados fossem perdoados. E passa a haver uma coisa mais forte, que é a chamada indulgência. E aí então a igreja vai se deteriorando à luz do Evangelho de Jesus. É um tempo de trevas. Era um tempo também em que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Gutenberg havia criado a imprensa, talvez em 1450, mas ainda era muito recente, havia um alto índice de pessoas que não liam. Então o sacerdote era aquele que dizia a verdade na igreja e ela era aceita pelos leigos. Não havia como contestar a pregação dos sacerdotes. E isto foi trazendo um tempo difícil para a igreja. A porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão de almas,
o encontro pessoal com Jesus e passou a ser as conveniências, os interesses de cada um. A igreja ela cresceu tanto nesse período sobre o governo e o Império Romano, que de certa forma as artes estavam no domínio da igreja, a política estava no domínio da igreja, o poder econômico estava no domínio da igreja. E alguns movimentos vão tirando isso da igreja. Mas nesse tempo é um tempo crucial. Os sacerdotes estavam trazendo e aceitando todo tipo de engano e mentira. E como o povo romano era um povo de muitos deuses e muitos ídolos, ao virem para a igreja, para o cristianismo, eles resolvem trazer os seus ídolos e os seus deuses. E então você vê que no cristianismo romano há muitos cultos, há muitas pessoas, porque isto é uma herança do romano. E eles fizeram uma mescla de cristianismo com a idolatria que eles praticavam naqueles dias. Isso traz um caos, traz ausência do Espírito Santo da igreja, traz ausência da própria pessoa de Jesus da igreja e traz ausência da verdade que nos renova e nos cura todo o tempo. E nesse caos é que Martinho Lutero é tocado por Deus e é inspirado por Deus a pesquisar na Bíblia e construir a doutrina protestante, a doutrina da reforma, a doutrina da graça. E ele então agora começa a proclamar isso. Claro que ele seria expulso da Igreja Católica, rejeitado, e ele começa um movimento. E desse movimento surgem as primeiras igrejas protestantes. E depois vão surgindo mais igrejas protestantes. E mais líderes usados e capacitados, ungidos como Martinho Lutero são levantados na Inglaterra, na Suíça, na Escócia, em muitos lugares. Estão pregando esta verdade. Estão tirando o engano ensinado por esta religião distorcida. E Martinho Lutero, então, irmãos, ele era um jovem com profundos problemas físicos. Sua saúde não era das melhores. Ele, para estudar e fazer o seu curso, muitas vezes ele batia em portas e pedia alimento para se alimentar. Ele era um homem de profundas dificuldades, mas isso não impediu que ele fosse a Deus com toda a sua alma e se tornasse o reformador de uma igreja que havia perdido o caminho da simplicidade e o caminho da Bíblia. Isto é maravilhoso, irmãos. De certa forma, Martinho Lutero, como outros homens da história, eles nos apontam para um fato. Deus é Deus da história. Quando o homem torce o curso da história, Deus intervém na história para dar a direção que Ele quer que a história tenha. Quando sai dos limites de Deus, Ele intervém. E Martinho Lutero é um destes homens que não tinha valor naquela época. Talvez passou a ter menos valor depois que ele coloca as suas teses na catedral, na igreja. Mas não importava o valor que ele tinha para os homens. Deus, através dele, estava fazendo uma mudança na história da igreja que se revelaria nesses próximos séculos para a glória de Jesus. Então vejam bem, irmãos, que ele resolve, a partir da leitura de Romanos 1,17, entender há uma resposta de Deus para a minha vida nas Sagradas Escrituras. E eu quero parar o raciocínio da mensagem para fazer a seguinte desafio e questionamento. Nada de fato vai mudar na minha e na tua vida se nós não gastarmos mais tempo lendo a palavra de Deus, porque nela Deus se revela como o Salvador, o Redentor, o Abençoador, aquele que faz todas as coisas através de nós para o louvor da sua glória. Crentes que não conseguem orar, a solução para eles é voltar a ler a Bíblia e encontrarão forças para orar e para derramar a sua alma na presença de Deus.
quanto mais você vai para as Escrituras, mais a sua alma vai ser alimentada e mais o seu espírito vai ser fortalecido pela palavra e pela presença de Deus na tua vida. Quando a luta está muito grande para você, vai para a palavra. Você encontrará forças desta palavra. E o teu inimigo se tornará pequeno diante dos teus olhos. E a tua fé crescerá em Cristo Jesus para lutar e vencer. Porque este foi a mudança da igreja daqueles dias. Não foi Lutero com a Bíblia, foi Lutero através da Bíblia, foi Deus através da Bíblia dando uma resposta às questões da alma de Lutero, mas que responderia às questões da alma de todos nós seres humanos na face da terra. Essa resposta não veio de Lutero, veio de Deus, porque Lutero gastou um tempo buscando resposta na Bíblia Sagrada. Qual o tempo que você tem gasto para receber respostas de Deus na Bíblia Sagrada? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a mudança. Isto faz com que a sua vida seja poderosamente impactada por Deus. E a sua visão de luta, de mundo, de Deus é totalmente mudada. Porque você vai ter a visão bíblica das coisas e a certeza bíblica da vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, quando Lutero faz este movimento, ele se levanta contra toda mentira, contra toda heresia. Ele se levanta, meus irmãos, contra todos os pecados que ofendiam a Deus no meio da igreja. E talvez um dos mais graves é de que, naquele tempo, a Basílica de São Pedro estava sendo reconstruída em Roma. E eles precisavam de dinheiro para construir aquela grande basílica, um pouquinho de ouro e outras coisas mais. E eles tiveram a ideia de que eles deveriam enviar monges à Alemanha e a muitos lugares e oferecer indulgência ao povo. Se alguém dissesse no confessionário, eu cometi um grande pecado, então esse monge, este sacerdote diria, se você der uma oferta para a construção da basílica, eu vou perdoar os teus pecados. E talvez se a oferta fosse muito grande, talvez oferecia uma cadeira nos céus, com direito à janela, se é que tem janela nos céus. E esta foi a grande ofensa contra Deus, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados, e só Jesus pode salvar a nossa alma. E disto então, de toda esta história e da revelação que a palavra traz ao coração de Lutero, na sua defesa contra o Evangelho, a favor do Evangelho da graça, ele então traz 5 solas, 5 somentes na língua portuguesa, dizendo não há outro, somente, não há outro, somente. E ele começa primeiro com somente as Escrituras, a primeira das solas. Somente as Escrituras tem a mensagem que indica o caminho único para a salvação e a salvação pela graça. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Amém? É a autoridade máxima. Muitas vezes na igreja nós temos a tendência de pensar que a autoridade está no pregador, e o pregador tem autoridade. Mas a autoridade máxima está nas Escrituras. E o pregador só tem autoridade porque ele está pregando a Bíblia e Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E na igreja nós vemos isso, né? Por exemplo, as pessoas escolhem o pregador e depois aceitam a sua pregação. Nós devíamos ouvir todos e dizer, aceitaremos aquela mensagem que é biblicamente correta e sadia. Pode ser uma criança, pode ser um gago, pode ser um ancião, pode ser alguém que tenha dificuldade de ler, como mude, não importa. Importa para nós que ele pregue a verdade que está na palavra de Deus. Todos nós deveríamos, quando ouvimos a pregação do Evangelho, estar com a Bíblia aberta e questionando, é verdade o que estamos ouvindo? É a palavra, é a pregação verdadeira do Evangelho?
questionarmos quando ela não é verdadeira. Atos, nós lembramos, quem ouviu as pregações de Atos, os bereanos eram assim. Examinavam tudo que ouviam e retiam somente aquilo que era de Deus. Então nós vemos, irmãos, que ele prega a Bíblia como autoridade. Quando Deus, na sua glória eterna, resolve se revelar aos homens, se fazer conhecido de cada um de nós, nós conhecemos a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através das Escrituras. Deus se faz conhecer através da sua palavra. Todas as instruções que nós precisamos, Deus tem colocado aqui para nós. Há ministérios no mundo inteiro que trabalham ensinando casais com verdades bíblicas, que trabalham ensinando pais da educação de filhos com verdades bíblicas, que trabalham ensinando sobre finanças com educação bíblica, que trabalham sobre negócios e prosperidade com educação bíblica, porque a Bíblia é a resposta ao coração do homem e à vida do homem. Mas às vezes nós não estamos vivendo a opressão sacerdotal daqueles dias, mas nós, por causa talvez de uma imensa liberdade, temos sido negligentes com a palavra de Deus. Se nós pensássemos quanto tempo gastamos com Facebook ou Instagram, e nós pudéssemos consultar o nosso celular, que ele é um bom juiz, ele nos diz, nos informa certinho, nós perguntássemos em quantos minutos eu gastei lendo a Bíblia e falando com Deus, nós ficaríamos com certeza constrangidos, porque nós temos sido o maior empecilho para as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, somente as Escrituras. Deus se faz revelar através da natureza. Deus se faz revelar aos homens através da consciência. Mas a revelação gloriosa de Deus é a Bíblia Sagrada. Vocês já viram que quando, sobre a revelação que Deus se revela na nossa consciência, a todo ser humano, você já viu um não cristão dizer assim a um crente: você não pode fazer isso, você é crente. Como é que ele sabe que você não pode fazer? Às vezes nunca leu a Bíblia, porque ele tem conhecimento do que é certo e do que é errado diante de Deus. Ninguém é inculpável diante de Deus, diz a Bíblia. Mas a grande revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. Jesus é o personagem principal da Bíblia, toda a Bíblia aponta para ele. Você vê lá Abraão levando o seu filho para o sacrifício, representa Jesus. Você vê Jacó na escada, que o seu pé estava na terra, o seu topo estava no céu, os anjos subiam e desciam, levavam as orações e traziam as bênçãos, representa Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, o Salvador, o Redentor. E então a Escritura, somente a Escritura, nada que seja ensinado a mim e a você, que não esteja na Bíblia, nos interessa e nos convém, porque ofende a Deus em sua santidade. Quando a Bíblia é escrita, num período de 1500 anos, mais ou menos 40 escritores distintos, que são reconhecidos, eles têm o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo entendimento, porque é Deus que está escrevendo através deles. E eu acho extraordinário, porque quando você estuda sobre a inerrância da Bíblia, o fato de que ela não pode errar, eu tenho a seguinte compreensão: se Deus mandou alguém escrever João, e o inspirado ouviu José, ainda assim, se ele colocou a vírgula no lugar errado, ainda assim o que Deus quer dizer vai ser entendido exatamente como ele quer dizer, porque ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, primeiro sola somente as Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e conduta. O segundo sola somente a fé. Não há salvação fora de Jesus, amém? A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, disse Paulo. Não é pelas obras, mas a fé. A salvação é obra exclusiva de Deus. A fé é o instrumento, o elemento humano da salvação. Deus já fez tudo. E aí ele fala para nós: você crê? Eu creio, só precisamos crer.
Toda a Bíblia está amparada por um ato de fé. Ninguém pode ver a Deus se não tem fé. Hebreus 11:6, ora é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é recompensador dos que o buscam. Quando Deus manda Moisés, fere as águas, Moisés, ele só tinha que obedecer. Deus faria tudo. Deus fez a obra da salvação completa. Eu estava dizendo hoje de manhã que muitas vezes, alguns de nós temos a sensação de que as pessoas aceitaram Jesus, porque nós falamos de Jesus para elas e fizemos um apelo veemente, e elas se renderam ao nosso apelo. Quando que, na verdade, quando esta pessoa aceita Jesus, o nosso apelo, e nós somos um instrumento que Deus usa, não resta a menor dúvida, mas Deus já vem trabalhando na vida desta pessoa e preparando ela para entender o Evangelho, porque antes dela entender o Evangelho, ela estava morta em seus pecados, diz a Bíblia. Ela não podia entender. Você prega o Evangelho para um ímpio que não teve uma ação de Deus na vida dele, ele debocha de você, ele escarnece, porque ele não consegue compreender. Mas aquele que você fala e que ele compreende, é porque o Espírito Santo já fez aquilo que diz Ezequiel, que o Senhor diz: tirarei de vós o coração de carne, e porei nele um coração de carne, porei nele meu Espírito, e eu falarei, diz o Senhor, e vós ouvireis. Deus já está preparando. Amém? Deus já está fazendo a obra da salvação. E então nós sabemos, irmãos, que tudo é pela fé. Eu creio, porque Deus me deu fé para crer. E quando eu leio a Bíblia, a minha fé é renovada. E a minha alegria, a minha esperança é vivificada em Cristo, pelas promessas que Ele tem para mim e para a tua vida, todos os dias do nosso ano. Amém? Mas o terceiro sola, somente a graça. Se a salvação dependesse de mim, de você ou de mim, eu estaria condenado. Porque a Bíblia diz que a minha justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Eu estava na fila da condenação eterna. E por alguma razão, no coração amoroso e misericordioso de Deus, Ele olhou para mim e para você e falou: venha, eu vou perdoar os teus pecados. Eu vou te lavar com o sangue do meu Filho Jesus Cristo. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida. E eu vou te dar a eternidade comigo. Não compreendemos isso. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra graça quer dizer dom não merecido. Não há nenhum merecimento em nós. Então é somente pela graça. Somente pela graça. Presente de Deus para nós. Claro que quando nós falamos da doutrina da salvação, deveríamos discorrer muito tempo para dizer algumas coisas. Se nós pensarmos que Deus nos escolheu para a salvação, alguém pode dizer: pastor, e os que Deus não escolheu? Deus foi injusto. Na verdade, Deus sabe por que Ele escolhe uns e não escolhe outros. Porque Ele conhece o coração do homem e Ele conhece a história da nossa vida todo o tempo. Mas nós fomos escolhidos. E nós somos comprados com o seu sangue. Quem lembra dos seus primeiros cultos, ouvindo a pregação do Evangelho? Que alegria, que coisa maravilhosa. Um novo horizonte se abre para nós. Começamos a pensar: o que este Deus quer comigo? O que esse Deus vai fazer comigo? Com os propósitos, como será esse caminho com Deus? E esse caminho fascinante passa a ser verdadeiro para todos nós. Mas o quarto sola, somente Cristo. Talvez João 14,6 explique um pouco disso. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é Maria. Nós amamos Maria, não temos nenhum problema com Maria. Eu preguei uma terça-feira aqui sobre Maria para as irmãs. Ela é única. Ela é mãe do Salvador. Ela é bendita entre as mulheres. Ela foi serva fiel de Deus. Ela carregou no seu ventre o Salvador. Mas ela não é o Salvador. O Salvador é o seu filho. Quando vocês têm alguém doente, você chama a mãe do médico ou o médico para tratar do doente? Você vai chamar o médico.
Jesus é o nosso médico, que perdoa os nossos pecados e que salva a nossa vida. Não é indulgência, não é pagar um preço, dar uma oferta para a igreja, para receber alguma coisa de Deus. Não. É crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador pessoal. E quando João fala que Jesus é o caminho, não está dizendo assim, ó, Jesus é um caminho, porém tem outro. Não, Jesus é o caminho, o único caminho. Não há outro caminho. Atos 1,12 diz, nenhum outro nome é dado em cima nos céus e embaixo na terra, pelo qual importa ser salvo. Não há outro nome. A humanidade conheceu grandes líderes religiosos. Buda, muitos outros. Todos eles deixaram grandes ensinamentos. Todos morreram. Mas só Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu ressurreto para os seus discípulos. E viram ele ascender aos céus 50 dias depois da sua ressurreição. Só ele. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar para a vida eterna. Amém? Então Jesus é o único Salvador. E por fim, o quinto sola, somente a Deus a glória. Isso talvez seja uma questão que precisaríamos estudar muito na igreja. Porque na verdade nós vivemos um século, tempo, um movimento mundial da exaltação do homem. Vocês veem os movimentos por defesa de minorias, das minorias éticas e sociais, e não precisa nada disso. Se houver o amor de Deus, todos vão ser amados e todos vão ser bem cuidados e bem assistidos. Mas existe um movimento, e a igreja ela é afetada também por esse movimento. Quando um pastor, um pregador fala que a pessoa foi curada porque ele orou, ou a pessoa aceitou Jesus porque ele fez o apelo, e não porque Deus o usou como instrumento, como parte de uma obra de salvação, isso é muito perigoso, porque estamos tirando a glória de Jesus. Ele é o Salvador. Nós somos os mensageiros das boas novas, nós anunciamos as boas novas. Quem recebe a notícia, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe a sua salvação. Claro que nós somos nos alegrar nisso. Se você pega Martinho Lutero, não podemos negar que ele é um homem da história. Que tem uma história fascinante. Mas porque Deus o quis usar para abençoar a sua igreja. Não foi ele que, independente de Deus, falou, eu vou mudar a história da igreja, vou consertar o que está errado. Não. Deus o usou porque assim aprove ao coração de Deus. Então, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Amém? Precisamos declarar isso todo o tempo. Que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E, de certa forma, Martinho Lutero traz uma reforma à igreja. O protestantismo cresce no mundo. Surgem outras ondas de igrejas. Por exemplo, a igreja católica na Inglaterra, ela é emancipada e se torna como a igreja oficial do governo inglês, que nós conhecemos aqui em Rio Grande, a igreja anglicana, episcopal porque é governada por bispos, e anglicana porque ela é de origem inglesa. E desta igreja, que também tinha suas falhas teológicas, surge igreja presbiteriana, surge uma série de igrejas comprometidas com a Bíblia, que vão trazendo o Evangelho até os nossos dias com a pureza e a simplicidade da Bíblia, que vão nos ajudando a refletir sobre a veracidade da Bíblia e a necessidade tão somente se mantermos na Bíblia e não sairmos da Bíblia, porque ela é suficiente para manifestar todo o poder e toda a glória de Deus. De certa forma, a igreja foi reformada pela unção que Deus deu a Martinho Lutero, pela sabedoria. A igreja precisa ser sempre reformada. A igreja precisa sempre estar em reforma. A minha igreja, eu sou igreja de Cristo, precisa de reforma. A tua igreja, pessoal, precisa de reforma. E a reforma nada mais é do que voltar à Bíblia, voltar às Escrituras, examinar todas as coisas pelas Escrituras. De certa forma, a gente diz, os teólogos dizem o seguinte, que nós devemos permear todas as coisas com o Evangelho.
olhar todas as coisas com os olhos do Evangelho, julgar todas as coisas com a verdade do Evangelho. E aquilo que não passa pelo filtro do Evangelho não serve para os verdadeiros cristãos. Porque o Evangelho é a essência de toda a Bíblia Sagrada. O Evangelho é Jesus Cristo. As boas novas é que Ele veio e morreu por nós. O Evangelho começa com a má notícia. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois vem a boa notícia, através de João Batista, através de Jesus, através dos apóstolos, através da igreja, ao mundo. E este Evangelho, ele só é poderoso quando ele é simples e puro, sem nenhuma contaminação. Sabe? Eu creio em Jesus, mas eu vou botar uma patinha de coelho para ajudar. Este Evangelho não terá mais poder na sua vida, porque essa idolatria ofende aquele que é santo, Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém? Então a gente deve trazer a pureza do Evangelho para os nossos ensinos, para o nosso coração. E aí Jesus entra com a sua autoridade, com o seu senhorio, com sua graça gloriosa, e enche nossa alma, e enche nosso coração. E nós podemos todo o tempo descansar no Senhor, de todo o nosso coração. Como tem sido a sua reforma? Eu tenho buscado uma reforma para a minha vida, porque eu reconheço que eu comecei muito tempo atrás a pregar o Evangelho de Jesus. E eu preciso rever, não os princípios bíblicos, mas o modelo, a forma como pregamos este Evangelho, para atingir. Talvez a gente pode usar o seguinte exemplo: às vezes nós não estamos conseguindo conversar com os nossos adolescentes, não conseguimos tirar uma palavra deles, porque nós perdemos a capacidade de nos comunicar com eles. Nós precisamos aprender a nos comunicar com eles. Talvez temos que ver os mesmos desenhos que eles veem, os mesmos filmes que eles veem. Talvez vamos ter que aprender os mesmos jogos que eles gostam, para a gente tentar falar a mesma linguagem deles e poder eles nos olharem e nos ouvirem e nós podermos ensinar o Evangelho de Jesus. E esse é um desafio da igreja constante. Mas eu quero nesta noite deixar para você uma reflexão. Você tem realmente, em toda a sua luta e em toda a sua caminhada, desejado reformar os seus valores de vida e viver de uma forma que não só glorifique a Deus, mas faça com que todo o poder do nome de Jesus esteja sobre tua vida, sobre o teu caminhar diário, para fazer coisas grandes e tremendas acontecer da parte do Senhor. Para encerrar, eu quero ler o final do Salmo 46, que o Monaig leu, que foi o que inspirou Martinho Lutero a escrever o hino Castelo Forte, talvez um dos mais antigos e mais conhecidos. Versículo 10 e 11 de Salmos 46. Olha o que esse salmo diz para nós. Versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Vamos colocar Jesus no lugar que Ele merece. O principal lugar de nossa vida. E todas as coisas serão regidas por Ele na tua vida. Para você experimentar grandes bênçãos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Aleluia. O que você está precisando de Deus nesta noite? O que você está precisando que Deus opere, manifeste na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua vida espiritual. Eu quero que você pare alguns minutos para pensar nisso. Antes de você orar e pedir, o que mais está inquietando o seu coração? O que inquietava o coração de Martinho Lutero é que ele não tinha certeza da salvação. Ele se sentia pecador e sujo pelos seus pecados. A indulgência religiosa não era suficiente para trazer paz
ao coração dele. E ele vai para a Bíblia. E ele compreende que há uma salvação gratuita e uma vitória gratuita. Pense, o que mais te inquieta, o que mais traz anseio e rouba a tua paz nesses dias. Diga para Jesus em palavras silenciosas que só Deus ouça. O que mais você precisa que Jesus faça em tua vida? Ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus que muda a história. Deus que reforma a igreja. Deus que põe por terra toda heresia e mentira. Deus que perdoa os nossos pecados. Deus que nos lava com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus que faz de nós novas criaturas. Este nosso Deus, Ele quer interagir com você neste culto. Diga para Ele em palavras silenciosas o que você mais precisa que Ele faça. Mas se você fizer alguns pedidos na tua vida material, faça uma revisão disto. E diga: eu preciso também pedir alguma coisa na minha vida espiritual. Talvez eu precise ir para a palavra, ter alguns minutos com Deus a cada dia, em que eu vou ler a sua palavra dizendo: Senhor, fala comigo, restaura a minha fé, faça-me compreender os teus caminhos, traz paz duradoura ao meu coração, mesmo diante das lutas e das adversidades. Não peça só coisas materiais. Você precisa do alimento de Deus, do alimento da palavra que transforma e nos faz sábios para sermos vencedores. Faça isso ao Senhor. Deus quer fazer milagres e curas nesta noite. Deus quer abençoar vidas nesta noite. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você fale isso, gaste tempo com isso. Às vezes nós não gastamos tempo suficiente na presença de Deus, fazendo perguntas, indagações ao nosso Deus, questionando como devemos agirmos e como Ele nos dará conhecimento, sabedoria, instrução, orientação, fé, para vencermos as nossas lutas. Talvez tua luta Ele não vai te dar a vitória, mas Ele vai te dar uma estratégia de vitória. E enquanto os irmãos vão cantar um hino, eu quero que você esteja pessoalmente falando com Deus e renovando a sua comunhão com o Senhor, a sua vida na presença do Senhor, porque o Deus que agiu com Martim Lutero é o Deus que quer agir com a sua vida e fazer coisas tremendas. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Corra para os braços desse Deus maravilhoso.
teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Senhor, nós oramos, porque sabemos, ó Pai, que o inimigo tem atacado muitos de nós, e muitas vezes, infelizmente, ele nos encontra enfraquecidos e sem forças para lutarmos contra ele, porque nos abatemos com as lutas, com os problemas, com as tribulações, com a fadiga do dia a dia, Senhor. Mas nós estamos na tua casa, em comunhão dos salvos, para que o Espírito Santo nos ajude em nossas lutas diárias, em nossas tribulações, e nos fortaleça. E Jesus faça o que diz a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, quando Deus fala ao povo de Israel, e o Senhor diz: ó Jacó, ó vermezinho de Jacó, eu te tomo pela mão, e eu te sustento, e eu te ajudo. Deus vem tomar-nos nesta noite, porque há vidas aqui profundamente necessitadas. A sua vida espiritual está morrendo, Senhor. Eles não têm mais forças para orar, não têm mais forças para ler a tua palavra, não têm mais forças para estar no culto, Senhor, para ouvir a pregação do Evangelho. Mas que o Espírito Santo de Deus venha e traga compreensão, e o testemunho e a tua obra através de Martinho Lutero venha renovar as nossas forças e a nossa disposição de buscarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, para que encontremos resposta para todas as questões da nossa alma e para todas as questões do nosso coração. Deus, enxuga as lágrimas dos que choram, os que estão aflitos e angustiados e abatidos de força por sua luta, por momentos difíceis que estão passando. Vem, Senhor, e gera uma fé viva no coração deles, assim como Martinho Lutero recebeu uma luz das Escrituras quando leu Romanos 1,17, que o Senhor possa mover no coração deles e trazer vida e luz, que eles possam lembrar das palavras do Salmo 46, porque eu sou o vosso Deus. Que possamos atentar que a nossa luta não é mais nossa, é tua. A nossa causa não é mais nossa, é tua. E a vitória que precisamos está na tua mão. Tu és Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos no nome de Jesus, que a tua palavra e o teu Espírito encha os nossos corações, trazendo a lembrança de toda a esperança que há em Cristo Jesus. Enxuga as lágrimas, consola, renova e fortalece, no nome de Jesus. No nome de Jesus.